Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos. Muito bom estar de volta neste canal. Muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor Jesus para os nossos corações. Louvamos a Deus por mais essa noite, por mais esse dia. Louvamos a Deus pela sua graça em nossas vidas. Louvamos a Deus pela sua bondade em nós. Louvamos a Deus pelo pão de cada dia. Louvamos a Deus pelo dom da vida e vida com abundância. Louvamos a Deus pela saúde que Ele nos tem dado. Se você, querido, está com saúde, louve a Deus. Nesse momento de pandemia, esse é um bom motivo para você louvar ao nome do Senhor. E essa noite nós vamos orar bastante irmãos, amigos, conhecidos e amigos de amigos que estão doentes. Então, se você tem saúde hoje, louve a Deus pela sua saúde, porque este é um bom motivo para você louvar o Senhor. Amém, queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar intercedendo. Tem uma lista aqui enorme de pessoas que nós vamos orar. Alguns com Covid, outros com câncer. Gente com todo tipo de problemas e doenças, enfermidades. Esse é um tempo difícil na saúde brasileira e mundial. Eu quero convidar a você a estar orando e intercedendo pelos enfermos nessa noite. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, a tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela saúde que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado porque estamos com vida, com saúde. Ó Deus, temos vida e vida com abundância. Muito obrigado primeiramente pela saúde espiritual, pela grande salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado pelo livramento que Ele nos deu, quando foi à cruz do Calvário, que trouxe salvação para toda a humanidade. Nós te bendizemos e te adoramos. Ó Senhor Jesus, fica conosco essa noite, nessa live, fala o nosso coração. Espírito Santo, convidamos o Senhor para que ilumine os olhos do nosso coração, vivifique as nossas vidas, para o louvor da Tua glória, o louvor da Tua graça, Pai. Ó Deus, visita os enfermos nessa noite. Queremos começar rogando pelo pastor Pereira, lá no Nordeste, Senhor, no estado da Paraíba, está internado. Teu servo, teu filho que te serviu no ministério durante muitos anos, se encontra ali internado, acamado. Ó Deus, concede a ele saúde ainda, nos seus últimos anos de vida, que a tua mão bendita esteja sobre ele, manifestando graça e bondade, para o louvor da tua glória. Visita as tuas servas, Luciene, Jane, que tem cuidado, Senhor, do teu servo, que tem ajudado ali a cuidar. Visita a tua filha Sandra nesta hora, onde ela estiver, Senhor, guarda a tua serva e toda a sua família, Pai, em o nome de Jesus. Pai, rogamos pelo Marcelo também, que fez aquela operação, extraiu aquele câncer, está ali em observação. Ó Deus, muito obrigado pela melhora que ele tem tido, Senhor. Rogamos que o Senhor continue a trabalhar na vida dele, a curar e restabelecer a sua saúde, Pai, para a glória do teu nome. Senhor, rogamos pelo Diego, pedido que nos chegou essa tarde, está em coma com Covid. Deus eterno, tenha misericórdia do Diego e livra da morte, concedendo a ele saúde perfeita. Ó Deus, que ele possa voltar à sua casa, ao seu lar, para louvar e bendizer o teu nome. Ó Deus, e poder cantar o hino da vitória, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor podia me tirar daquele leito de morte. Ó Senhor, visita, Senhor, a Major, tua serva também com Covid, lá em Santo André. Restaura a saúde da tua serva, Senhor, dá ela a tua alta, que ela possa sair da internação, voltar à sua casa e ser restaurada
para a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus, rogamos a ti pela tua serva. Ó Deus, quero rogar pelos anciãos da tua casa, tua serva Ana Souza, tua serva Maria dos Anjos, Senhor, seu Galdino. Ó Deus, visita, Senhor, Marilda, visita, Senhor, minha mãe, tua serva Sônia, visita, seu José, Pai, pai da irmã Sônia, visita, Senhor, o teu filho ali e restaura a sua saúde. Visita, Senhor, também a sua mãe, dá a ela saúde nesta hora, Pai. Anciãos da tua casa que necessitam de saúde, rogamos a tua graça e a tua misericórdia. Pedimos, Senhor, a bênção da saúde sobre essas vidas, ó Pai. Lembramos da mãe do Márcio também ali em coma. Ó Deus, tenha misericórdia dela, tu pode trazê-la novamente à vida, Pai. Visita o Márcio, visita a Regina, toda a sua família, dá o teu consolo, o teu conforto. Em nome de Jesus, guarda toda aquela casa, Senhor, dá a tua assistência. Ó Senhor, visita as famílias enlutadas. Quantas famílias perderam entes queridos nesse país, nesse tempo. Rogamos ao Senhor, Deus amado, tenha misericórdia e tenha compaixão das famílias e dá, ó Deus, o teu consolo, que o Espírito Santo trabalhe nesta nação, visita o nosso país, visita o presidente da República, visita a sua equipe econômica, Senhor, visita cada ministério, dirige e orienta a nossa nação, em nome de Jesus. Ó Deus, visita os estados, as prefeituras, meu Senhor, rogamos por misericórdia, toma em tuas mãos aqueles que estão trabalhando na saúde, os médicos, enfermeiros, ó Deus, em cada parte dos hospitais, protege e guarda, Senhor, do mal, da Covid e de tantas outras infecções e enfermidades. É a nossa oração no nome de Jesus. Rogamos, ó Pai, pelos missionários nesta hora. Visita a tua serva Poliana e toda a sua equipe ali, o Celso, sua liderança. Ó Deus, visita a sua esposa. Guarda, Senhor, os obreiros ali, o Pepe, o Rafa, suas esposas. Deus amado, que aquela equipe ali seja protegida e guardada pela tua mão bendita, Senhor. O Rogério e a Andressa, visita o Guilherme e a Leila, ó Deus, aquela igreja em Granada. Ah, Senhor, cada um dos obreiros na Espanha, visita e guarda cada missionário, Senhor. Teus filhos na Tailândia também, guarda Silvia e a Márcia, Davi e Juliana, guarda teus filhos lá em Uganda, Senhor, Wellington e Paula. Meu Deus e meu Pai, tome em tuas mãos os missionários nesta hora, os que estão em países de perseguição, dá livramento, livra da morte. Ó Deus, livra dos fanáticos, Senhor, tenha misericórdia. Teu servo Levi, sua esposa, prepara aquele visto, Senhor, o sustento. Guarda os mantenedores, não permita, Senhor, que os mantenedores percam os seus postos de emprego, que eles continuem, Senhor, na fidelidade da contribuição. Por isso rogamos a Ti, aviva a Tua igreja para esse tempo do fim, levanta uma igreja forte, valente, na oração e no estudo da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Senhor, alcança cada família, cada lar que está conectado conosco essa noite, que aonde há tristeza, que a alegria possa entrar, aonde há medo, que a firmeza, a segurança, a proteção do Senhor possa visitar, Pai, cada um nesta hora, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Muito boa noite. Você que chegou durante a oração, seja bem-vindo. Graça e paz do Senhor Jesus para você, para a tua casa e toda a sua família. Amém? Hoje nós vamos continuar com o nosso treinamento dos discípulos. Domingo, nosso querido irmão Badu, que é nosso discípulo, esteve ministrando a palavra, né, e foi muito boa a palavra, e é muito bom estar ouvindo também os discípulos ministrar aquilo que eles têm aprendido ao longo dos anos. Hoje nós vamos ouvir a palavra com o nosso irmão Marcos Paulo. Para quem não sabe, é meu filho. Ele vai transmitir ao nosso coração essa noite a palavra de Deus. Amém, querido? Fique firme, ouça uma boa palavra. Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. Amém? Marcos Paulo, venha para cá. Pode assumir.
Amém. Uma boa noite a todos, graça e paz. Hoje a missão é minha de trazer a palavra. E o texto base de hoje vai ser o texto lá de Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7. Você que está aí com a sua Bíblia, pode abrir. Lá em Isaías 9, verso 1. O título diz: O nascimento e o reino do príncipe da paz. É um texto que a gente deve ler e assentar no nosso coração nesses dias, a esperança da volta do príncipe da paz. Vou começar a ler. Isaías 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aí. Então, esse texto nos traz esperança, porque, como muitas profecias da Bíblia, esse texto diz respeito não só à primeira vinda de Jesus, mas também à volta de Jesus e o estabelecimento do reino dele aqui na Terra. E aí no versículo 1, começando no primeiro versículo, um destaque para as tribos de Zebulon e Naftali. Israel, nessa época de Isaías, estava vivendo um período de apostasia, onde o povo, grande parte do povo, estava entregue à idolatria e a diversos outros pecados, a crimes de violência, a avareza, toda sorte de impureza e idolatria. E Isaías vem mostrando esse quadro, Ele destaca apenas duas tribos, de Zebulon e Naftali, que representam as tribos aí, da região do norte, que estava completamente entregue à apostasia, à idolatria. E por isso essas tribos estavam numa terra de obscuridade. Ele complementa no versículo 2 falando que o povo ali andava em trevas. E eles viviam na região da sombra da morte. Então Deus usa o profeta Isaías para anunciar uma palavra de esperança. Um rei justo está vindo. É claro que a profecia vem se cumprir muitos anos depois. E a gente pode ver lá em Mateus o cumprimento dessa profecia na vida de Jesus, que é esse rei prometido, Lá, vamos abrir lá em Mateus 4, no verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo
o reino dos céus. Então, a profecia se cumpre em parte ali, né, nessa primeira vinda de Jesus, nessa época que Jesus morou ali em Cafarnaum, né, que é mais ou menos, né, situado onde eram as tribos de Zebulon e Naftali. E ali ele pregou o evangelho do reino, né, que a principal mensagem era arrependei-vos, né? A principal mensagem do evangelho é exatamente o arrependimento dos pecados para aquelas pessoas ali do povo judeu, né? E também para os gentios, até porque aquela terra ali do norte de Israel, né, tinha um povo misto, misturado de judeus e gentios. Então Jesus vem pregando ali naquela terra onde eles viviam na região da sombra da morte. Sombra da morte aí é trevas, onde não se pode enxergar, onde a morte é iminente. Então, o povo que anda em trevas, né, aquele que anda em trevas, aquele que está vivendo debaixo do jugo do pecado, ele está caminhando para a morte. Jesus é a luz, porque ele veio trazer o evangelho de arrependimento dos pecados. Então, é por isso que Jesus traz essa esperança, né? Por isso que Jesus aí é retratado como a luz. Porque, né, a própria Bíblia diz que a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Lá no Evangelho de João, João inicia o Evangelho falando exatamente sobre a luz. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. No versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Ele está falando aqui de João Batista, né, que veio como testemunha para que testificasse a respeito de Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, sempre que a Bíblia fala de trevas, ela vai falar do pecado e de todas as consequências, né, de tudo ligado ao reino das trevas, todas as consequências do pecado na vida do ser humano. E quando a Bíblia fala de luz, ela vem falando exatamente de Jesus, né, e da luz que Jesus traz para aqueles que se arrependem. A todos, né, quantos receberam, todos quantos receberem a Jesus como Senhor e Salvador. Então, além da luz, a profecia de Isaías traz mais três, né, pelo menos três aí esperanças, né? Promete mais três coisas. A primeira, né, foi a luz, e seguindo em diante é a alegria. O segundo, então, é a alegria. Versículo 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Então, se uma coisa, né, que o pecado traz para a vida do ser humano são as trevas, outra coisa é a tristeza e a separação, né, de Deus. Então, Jesus vindo e restabelecendo a comunhão do ser humano com Deus, ele traz não só luz à nossa vida, ao nosso caminho, mas como ele também traz alegria. Aí ele usa, né, uma figura de linguagem relacionada à época, relacionada à ceifa, né, relacionada aos despojos, né, que os povos obtinham quando ganhavam as guerras. Então era um momento ali de alegria, era um momento de riqueza, né, de prosperidade. Então a alegria que Jesus traz é muito maior do que a alegria desses povos da antiguidade que tinham quando eles realizavam a ceifa, quando eles repartiam os despojos, né, as riquezas entre eles. A terceira coisa que o Evangelho traz, que Jesus traz, é a liberdade. Versículo 4.
porque quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Então, indo lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus também fala exatamente sobre essa questão de tirar o jugo, né? O jugo era colocado em cima dos bois, né, do pescoço dos bois, no momento de arar a terra. Então tá ligado a algo que pesa sobre nós, o jugo e o fardo. Indo lá em Mateus 11, 28, o texto diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus vem prometendo a todo aquele que esteja sobrecarregado que ele vai aliviar se vier a ele. E ele promete trocar o nosso jugo, o nosso fardo, pelo dele, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, quando Isaías fala sobre jugo, quando Jesus aqui fala sobre jugo, eles estão falando sobre o jugo do pecado, o jugo que o pecado traz sobre a nossa vida, o peso, o fardo, né, que o pecado traz, as consequências do pecado trazem sobre a nossa vida. E ele promete tirar esse fardo, ainda que enquanto estivermos nesse mundo, né, vamos pecar. Quando o ser humano vem a Jesus arrependido, ele promete tirar esse fardo, tirar esse jugo, o jugo da condenação, da acusação, que está sobre a vida de todo ser humano sem Deus. Então Jesus promete trocar o nosso fardo pelo dele. Quando Isaías fala dos midianitas, ali nesse versículo que a gente acabou de ler, o versículo 4, é uma referência, né, a um período que Israel estava sendo liderado por juízes, né? E não tinha um rei, não tinha uma liderança como foi a liderança de Moisés, como foi a liderança de Josué para eles. E em muitos momentos eles ficaram entregues aos seus próprios pecados, aos seus próprios prazeres, e Deus usava povos inimigos, né, para subjugar o povo de Israel, para chamar a atenção do povo para ele, né, e como castigo também do pecado, da idolatria que muitas vezes eles caíam. E por muitos anos Israel ficou sob o jugo dos midianitas, né, onde eles saqueavam, né, as riquezas dos israelitas, os rebanhos, saqueavam as plantações dos israelitas, e os israelitas acabavam mesmo, né, por ficar oprimidos por todos os lados. E naquela época ali Deus levanta Gideão para libertar o povo do jugo dos midianitas, porque o povo de Israel clamou a Deus, né, se arrependeu e clamou a Deus, e Deus levantou Gideão, assim como levantou outros juízes em outros momentos. E o interessante é que nessa batalha de Gideão contra os midianitas, eles não precisaram guerrear, eles não precisaram usar a força humana. Deus ganhou a guerra pela força dele, né? Depois você lê a história com mais calma, está lá em Juízes, capítulos 6 a 8. Você pode acompanhar com calma essa história. Então, o interessante aqui é que Deus promete, através dessa profecia, promete tirar o jugo do povo sem esforço humano, né? Não adianta a gente tentar ser liberto do pecado, não adianta a gente tentar chegar a Deus pelos nossos próprios esforços. Deus, na pessoa de Jesus, veio tirar o nosso jugo, veio nos libertar do fardo do pecado, do jugo do pecado, assim como ele libertou os israelitas do jugo dos midianitas, sem esforço humano nenhum. E a quarta coisa aí que a profecia promete é a paz. No versículo 5, né?
ainda no nosso texto base de Isaías 9. Isaías 9, versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ou fogo. Então isso aí está ligado a Deus fazer cessar as guerras, né? Salmo 46, versículo 9, fala que Deus faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E é exatamente isso que a profecia de Isaías está falando. Então, vai chegar um momento que Deus vai trazer paz, assim como em muitos momentos, né, Deus trouxe paz ao povo de Israel na época dos juízes. Vai chegar um momento que Deus vai trazer paz ao seu povo, à sua igreja, ao mundo, na segunda vinda de Jesus. Mas enquanto estivermos nesse mundo, Deus também promete a paz, né? Jesus prometeu ali aos seus discípulos a paz. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não é uma paz passageira, não é uma paz especificamente externa, mas uma paz com Deus, uma paz interior. Como Jesus prometeu ali, né, no texto que a gente leu de Mateus 11, que o jugo dele é suave, é leve. Ele fala que vai aliviar, né? Eu vos aliviarei. Aprendei de mim e eu vos aliviarei. Então, Jesus promete essa paz. E no fim de todas as coisas também, Jesus vai voltar para reinar num reinado de justiça e paz. Para complementar essa parte, vamos lá em Miqueias, que é um outro profeta. Miqueias capítulo 4, versículos 3 a 4. Miqueias capítulo 4, versos 3 a 4. 3 e 4, perdão. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Essa profecia também está falando de Jesus, né? Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, Deus novamente, através de outro profeta, promete essa paz, né? Como eu disse lá em Isaías, e em algumas profecias aqui de Miqueias também, as profecias apontam tanto para a primeira vinda de Jesus, quanto para a segunda. E essa paz aqui, né, onde todas as guerras vão cessar, está apontando para a segunda vinda de Jesus, onde os salvos vão poder desfrutar dessa paz sem fim, né? Voltando ao nosso texto base, lá de Isaías 9, os versículos 6 e 7 falam, 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então essa profecia que se refere a Jesus se cumpriu em parte na primeira vinda dele. Jesus veio, anunciou o evangelho de arrependimento nas cidades de Israel, morreu e ressuscitou para nos justificar, pagar o preço do nosso pecado, e vai voltar para trazer justiça e paz sem fim sobre o trono de Davi, porque Jesus é descendente do rei Davi. O seu nome será maravilhoso, né? Maravilhoso aí está ligado a maravilha, prodígio, coisa difícil de se compreender, referindo-se aos atos divinos de juízo e redenção, né? Então está ligado às maravilhas de Deus na terra
na vida do ser humano, ligado tanto a atos de juízo, mas também a atos de redenção, né? A redenção de Jesus na nossa vida é um ato maravilhoso, é um ato que não dá para explicar, não dá para entender com a nossa mente. Quando o anjo do Senhor se apresentou lá a Manoá, também na época dos juízes, né? O anjo do Senhor prometeu um filho a Manoá e a sua esposa, né? Que no caso foi Sansão. Manoá pergunta o nome do anjo do Senhor, né? E ele fala: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Então, tá ligado a isso, é uma coisa difícil de compreender, é uma coisa que nós seres humanos não podemos compreender. E Jesus é esse ser maravilhoso. Maravilhoso conselheiro. Conselheiro aí tá ligado a avisar, dar conselhos, aconselhar, mas também a consultar. Fazer uma consulta, trocar conselhos. Então tá ligado tanto a pedir conselho quanto a você dar conselhos. É interessante que aqui em Isaías, se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 8, verso 19, o profeta diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então o povo estava em completa obscuridade, querendo consultar os mortos, né, para saber das coisas dos vivos, para saber do futuro, para conhecer as coisas. Então, né, Deus, através do profeta, chama o povo à atenção. Né? Vocês vão consultar os mortos, se vocês servem a um Deus vivo, vocês vão consultar os necromantes. E aí, em contrapartida, Deus vem apresentando um conselheiro maravilhoso, né? O conhecedor de todas as coisas, que é o próprio Deus, que é o Filho de Deus, que é o Verbo vivo, que desceu do céu, que é a sabedoria. Então, Jesus é esse conselheiro. A gente não precisa, né, consultar os mortos. Se ele é o Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus de todas as coisas, que conhece todas as coisas, ele também é o Pai da eternidade. Eternidade aí ligada à perpetuidade, para sempre, futuro contínuo. Mas também está ligado a tanto a eternidade para frente quanto a eternidade para trás, que no caso, que é o caso de Deus. Deus não tem princípio nem fim. Deus nos deu um espírito eterno, mas a Bíblia diz que Deus, ele não tem princípio nem fim. Então, por isso que a profecia vem dizendo aqui, vem descrevendo Jesus como o Pai da eternidade, porque ele é eterno e porque ele veio para nos dar a vida eterna. Príncipe da paz, comandante, chefe, governante, né? A questão do príncipe está ligada aí ao comandante de um povo, né? A um chefe de um exército também. E paz está ligada a bem-estar, segurança, prosperidade, sossego, tranquilidade, contentamento. Jesus também é o Deus forte, né? Forte, valente, um homem corajoso. Lembrando que Jesus, né, ele foi 100% homem e 100% Deus. Então essa palavra aqui está ligada tanto a um Deus forte, mas também a um homem forte, e corajoso e valente. Então, por que é preciso que Deus, né, termine a história e nos traga um reinado de paz e justiça? Porque ele promete esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Como já dito aqui antes, Jesus veio nos libertar do jugo do pecado, né? Essas trevas e a sombra da morte, onde andam a humanidade, ela nos leva à morte. Essa obscuridade, né, essas trevas, está ligada ao pecado. E a Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
E é essa vida que Jesus veio trazer. E é essa vida que, por fim, viverão todos aqueles que se arrependerem, todos aqueles que vierem a Jesus e trocarem o seu fardo com Ele, todos aqueles que decidirem ir para a luz. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus fez o homem perfeito, porém ele se meteu em muitas astúcias. Diz também que, né, não há ser humano que não peque. Então todos precisamos desse arrependimento. Todos precisamos sair das trevas para a luz. O profeta Isaías ele usa, né, o exemplo do povo ali de Zebulon e Naftali, porque foi, né, alguns dos lugares onde Jesus andou, mas Jesus veio trazer a salvação a toda a humanidade, a toda criatura. Toda criatura anda em trevas, toda criatura sem Deus está na obscuridade, no pecado. E Deus, através de Jesus, veio trazer essa salvação, essa luz, essa paz, essa alegria, essa prosperidade, né? Através do arrependimento de pecados. Quem irá usufruir então desse reino de paz? Vamos voltar lá em Miqueias. Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6, versículo 6. Miqueias 6:6. Com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos? Com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Então Jesus veio trazer esse evangelho de arrependimento para que nós possamos andar em justiça, em misericórdia e humildade diante de Deus. Então, quem irá usufruir desse reino de paz, quando Jesus vier estabelecer seu reino, né, por toda a eternidade, ele é aquele que andar diante de Deus em justiça, em humildade, praticar a misericórdia e a justiça. Mas essa prática da justiça, ela só pode ser mediante Jesus, né? Jesus veio nos justificar, nos fazer justos, para que nós pratiquemos essas obras de justiça e misericórdia. Jesus veio morrer por nós para pagar o preço do nosso pecado e, mediante o arrependimento, a gente vai andar em justiça diante de Deus e de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, por nós. Indo lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então esse versículo ele resume, né, um pouco da mensagem de hoje, porque ele fala que aquele que foi justificado mediante a fé em Cristo tem paz com Deus, né? Lembrando aí do príncipe da paz, né, Jesus. Por meio de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos, né, podemos obter acesso à graça de Deus, que é a salvação, pela fé. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, a esperança desse reino que Jesus vai trazer, reino de justiça e paz, sem fim, né, sobre o trono de Davi.
que nós lemos lá em Isaías 9. Voltando lá em Miqueias, só mais uma profecia, né, que fala sobre Jesus, para confirmar a profecia de Isaías. Né? Miqueias foi um profeta que profetizou mais ou menos na mesma época do ministério de Isaías, né? Eles foram contemporâneos ali. E lá em Miqueias 5, versículo 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Então, mais uma vez, outra profecia que aponta tanto para a primeira vinda quanto para a segunda vinda de Jesus. Jesus nasceu ali em Belém, da Judéia, viveu em Nazaré, morou em Cafarnaum, no momento da vida dele, do ministério dele. E aí, no versículo 4 diz: Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. Eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então, também aqui já está apontando para a segunda vinda de Jesus, onde ele estabelecerá um reino de paz, um reino seguro, um reino de justiça, para todos aqueles que se arrependerem, deixarem seus pecados e andarem na luz do Senhor. Para terminar, queria ler lá em Jeremias 29, outro profeta, que fala sobre a paz que o Senhor vai trazer sobre o seu povo. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, Deus, traz essa profecia aqui, prometendo, que Ele quer trazer paz e não mal para o seu povo. E prometendo também que todo aquele que buscar a Ele vai achar a salvação, vai achar a paz, a alegria, a segurança nele. Porque uma coisa que a gente tem certeza é que esse mundo não pode trazer a paz e segurança para nós. No momento em que estamos vivendo, temos exatamente essa certeza de que no mundo a gente não vai ter paz, a gente não vai ter segurança, a gente não sabe o que espera a gente, quando a gente sai de casa, não sabe o que espera a gente no dia de amanhã. Mas Deus promete trazer essa paz, essa segurança. E Ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, Deus promete mudar a sorte daquele que buscar a Ele, daquele que abandonar seus pecados e decidir viver uma vida com Ele em justiça e misericórdia. Ele fala que, lá em Miqueias, o texto que a gente leu fala que
Não é sacrifício que vai agradar ao Senhor, mas Ele quer que a gente ande em justiça e pratique a misericórdia e ande humildemente diante dEle. E para aqueles que já fazem parte da igreja, né, aqui está a nossa esperança. Jesus está voltando, Jesus vai trazer paz. Né? Não adianta a gente querer esperar uma segurança, uma paz aqui nessa vida, mas o reino, né, de Deus vai ser estabelecido aqui na terra. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, como a gente leu lá em Isaías. O zelo do Senhor vai fazer. Deus falou, Ele vai cumprir, porque Deus zela pela sua palavra. Deus zela por aquilo que Ele falou, então Ele promete que Ele cumpre. Bem, essa palavra que eu tenho para deixar para a igreja hoje. A gente pode orar para terminar? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, te glorificamos nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor falou conosco. Pai, te agradecemos por todas as orações que o Senhor tem respondido. Senhor, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem suprido as nossas necessidades. Senhor, te agradecemos pela paz, pela alegria, pela luz, Senhor, pela justiça que o Senhor traz na nossa vida, Pai. Te agradecemos, Pai, porque não precisamos ficar no desespero, Senhor, porque temos o Senhor como nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da nossa angústia. Senhor, por isso não precisamos temer, Pai. Senhor, entregamos mais uma vez em Tuas mãos essas pessoas que estão enfermas, Senhor, seja pelo coronavírus, seja por outras enfermidades, pessoas que estão internadas, Senhor. Muitos Teus servos, Senhor, têm passado por lutas e batalhas nessa área. Senhor, te pedimos a Tua cura, Senhor. Te pedimos, Senhor, a Tua unção, Senhor, de cura, Pai, nesse momento sobre Teus servos, Pai. Salva, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que estiveram aqui ouvindo, Senhor, a palavra, Senhor, que a Tua palavra possa surtir efeito, Senhor, que a Tua palavra possa, Senhor, trazer frutos, Senhor, na vida de cada um que ouviu, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia, Pai. Não depende, Senhor, de nós, Senhor, mas depende de Ti, Pai, e tudo, Senhor, que o Senhor falou, o Senhor cumpre, Pai. Te glorificamos e Te louvamos por isso, Pai. Fica conosco nessa noite, Pai, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, continua, Senhor, trazendo paz ao coração dos Teus servos, Pai. Continua, Senhor, dando a Tua direção à Tua igreja, Senhor. Continua nos usando para pregar a Tua palavra, Senhor, com sabedoria, Senhor, com intrepidez, Senhor, nesse tempo, Pai. Senhor, continua, Senhor, a salvar vidas, Senhor, nesse tempo. Continua, Senhor, a mudar as mentes, Senhor, os corações, Pai. Trazer arrependimento, Senhor, genuíno, Senhor, aos corações, Pai. Senhor, te pedimos mais uma vez pelos missionários. Amém. Senhor, te pedimos que o Senhor continue fortalecendo Teus servos na área espiritual, Senhor, na área emocional, Senhor, na saúde física também continua fortalecendo, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito no campo, Pai, e te pedir que o Senhor continue fazendo, Pai. Continue guardando e abençoando e direcionando os missionários, Pai. E as missões, Senhor, que são responsáveis por sustentar, Senhor, são responsáveis, Senhor, por administrar toda a questão de missões, Pai. Amém. Continua, Senhor, usando, Senhor, essas vidas, Pai, também, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Continua a enviar os recursos, os mantenedores. Amém. Continua a levantar novos mantenedores, Senhor, para os Teus servos, Senhor, que estão comprometidos com a Tua obra, Pai. Vamos te glorificamos, Senhor, por essa noite, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor, vem purificar nosso coração, Senhor, para que nós possamos andar em justiça e retidão, Senhor. Amém. E praticar a misericórdia, Senhor, cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, perder o foco, não nos deixa, Senhor, perder, Senhor, a Tua cosmovisão, Senhor, nesses Amém. Dias, Senhor, que possamos ser como os filhos de Sacar, Deus, conhecedores da época, Pai, do tempo, Pai, para saber o que fazer, Pai. Em nome Amém. De Jesus, te oramos e agradecemos. Amém, amém. 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 Então, vamos encerrar por hoje. Agradeço a presença de todos. Amém. Fiquem com Deus.